Hoje eu vou apresentar o artigo que saiu da Nature, apresentando para a gente, né, a nova versão do TAP-FN. A gente tem boas perspectivas, esse artigo aqui está abordando o modelo como o resolvedor de boa parte dos problemas que a gente tem, né? E não chama TAP-FN, chama esse nome aqui, né, do nosso paper. E ele é focado principalmente com um problema que a gente costuma ter, que são dados tabulares, onde a gente tem poucas observações e geralmente muitas features para o nosso modelo. Sem mais delongas, né, começar do começo, é um Foundation Model, é um modelo de base, o que significa que é um modelo pré-treinado, que a gente vai pegar esse conhecimento que esse modelo conseguiu através de vários dados tabulares, né, de várias tabelas, várias planilhas, digamos assim, e tentar trazer para a gente um caminho já andado. A gente faz um fine-tuning desse modelo para a gente aplicar na nossa vida. Ele mistura essas três coisas, tem três principais pontos no desenvolvimento desse modelo, né, que é a geração de dados sintéticos, né, o in-context learning, que é aprender a partir do contexto. Então, em vez de eu ter que treinar toda hora um algoritmo para poder resolver um problema, eu aprendo o contexto que já foi treinado, como se fosse um especialista, né, eu já tenho ali um feeling do que pode acontecer e aplico o modelo. In-context learning é o nome dessa abordagem, e a tecnologia que a gente usa mais famosa é o Transformers. Então, baseado em Transformers para isso. E nas redes neurais artificiais. Acho que um ponto bem legal que eu trouxe aqui em tradução livre, né, é que a principal vantagem do TAP-FN em relação aos outros modelos comparáveis é a sua capacidade inerente de modelar a incerteza, né, sem nenhum custo adicional, e aí ele te retorna uma distribuição de valores, e não somente um único valor predito. A gente vai ver aqui que ele comporta como um ensemble bayesiano. Então, te dou uma distribuição, e essa incerteza ajuda bastante na nossa predição. A grande sacada do modelo é conseguir guardar conhecimento entre diferentes features, entre diferentes colunas de diferentes tabelas, né? E aí, a gente tem um paradigma que esse processo de guardar conhecimento entre diferentes features, ele é muito legal quando a gente trabalha com linguagem. Na modelagem de linguagem, as palavras geralmente repetem o significado dela. E tem uma dependência linear ali, né? A palavra de agora depende da palavra, né, na sua maioria das vezes, depende da palavra que veio. Assim como uma imagem, o pixel de cima depende do pixel de baixo. No áudio também, né? As notas musicais, o som de fato do áudio depende um do outro. Então, essa linearidade, essa dependência, né, que eu tenho entre esses dados, as redes neurais, elas conseguem pegar esse conhecimento. Agora, quando a gente vai para o mundo de dados tabulares, a coluna de uma planilha não necessariamente tem a ver com a coluna a segunda coluna. Se eu tenho uma coluna que está medindo altura, os valores que estão aparecendo, que são da ordem de 1,6, 1,7, 1,8, não necessariamente tem a ver com uma outra coluna que poderia estar medindo. Poderia estar, na verdade, colocando um georreferenciamento, né, colocando ali onde que a pessoa está. Então, essas coisas ficam um pouco mais difíceis a gente incorporar esse conhecimento. E aí vem o TAP-FN, que tenta juntar o melhor dos mundos, né? Trazer esse benefício dessas redes neurais de conseguir guardar conhecimento, relações intrínsecas entre fenômenos naturais e também conseguir trabalhar com dados tabulares, né? Ele se usa Transformers para fazer isso, e aí ele está desbancando, de ver os resultados, modelos baseados em árvores. XGBoost é o estado da arte, né? A gente sempre fala sobre isso, que é sempre o modelo que sempre ganhou, né, nesse mundo de dados tabulares. Como que ele consegue capturar o conhecimento entre essas várias tabelas, né? E aqui eu acho interessantíssimo esse ponto, porque o que eles estão propondo é como se eu conseguisse várias planilhas e várias tabelas de vários assuntos diferentes. Então, uma pode ser de cardiologia, outra pode ser de modelagem de estrutura na engenharia, a outra pode ser de mercado financeiro. Só que, de alguma maneira, essas colunas e linhas, elas têm relações. Essas relações dos dados tabulares, elas existem. E eu consigo tentar identificar e guardar essas relações através dos Transformers, né? É a mesma lógica que Transformers usa para as LLMs. E aí eles conseguem fazer isso, fazendo essa cadeia de conhecimento entre linhas em colunas. Então o modelo foi, um resumão, né? Ele foi montado desta maneira, as cores são bem importantes aqui no esqueminha. E aí, primeiro ele tenta guardar, né, aprender a relação entre features, entre colunas, são essas horizontais, e depois ele tenta aprender essas relações entre as próprias linhas, entre os próprios números de uma feature. Isso tudo é passado por uma MLP, um Multilayer Perceptron, uma rede neural, e aí dá uma distribuição para a gente, né?
ter ali um piecewise, a diferença é que eu tento transformar isso para valores discretos, então são integraus, né, para que fica melhor para a gente, ser humano, observar e trabalhar com isso, mas a matemática não está muito ligando para esse piecewise, porque as coisas são contínuas em funções estatísticas. Para eu conseguir treinar um modelo dessa maneira e achar as relações, por exemplo, de tabelas que eu tenho em cardiologia, que eu tenho em engenharia, que à primeira vista elas são, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu preciso de muito dado. Eu precisaria de todos os dados tabulares, todos entre aspas ali, uma grande quantidade de dados tabulares, de tudo que a raça humana fez, dos fenômenos naturais, eu tentar achar essas relações. Na prática, a gente sabe que a gente não tem todos esses dados disponíveis, e mesmo se existir esses dados, é mais difícil de conseguir por várias questões, né? Privacidade, forças políticas ali, né? Com competição entre empresas. Então, a galera tentou resolver isso fazendo dados sintéticos, e eu acho que é um pilar aqui bem importante desse modelo. Gerar muitas tabelas, gerar muitas datasets de dados tabulares, para eu conseguir treinar uma LLM, treinar um modelo de rede neural, na verdade, né, baseado em transformers, que consiga capturar esse conhecimento. E aí, o que é mais legal é que os dados tabulares, eles se relacionam de maneira muito diferente entre si, as colunas, as linhas. Só que a gente não conhece essas relações que são relações de neural network, onde uma célula pode se relacionar com todas as outras, são relações de árvore, onde eu tenho algum sistema de regra que ou é esse, ou uma relação discreta, né? Geralmente em sexo, né? Ou é masculino ou é feminino. E aí, modelando essas diferentes relações, né, que eu tenho entre tabelas, eu consigo aqui gerar datasets que têm estruturas diferentes, mas todos são plausíveis entre si. É como se eu conseguisse fazer planilhas que todas essas planilhas elas existem, e aí eu crio grandes dados sintéticos. E eles são gerados através dessa abordagem, né, de modelos estruturais causais, que tem alguns slides separados só para a gente tratar um pouco disso daqui, né? A geração desses dados, de dados sintéticos para a gente treinar o modelo, incorpora a estocasticidade desse sistema. O que significa isso? Que eu preciso gerar um dado tabular novo, preciso vários dados tabulares, né? Vários datasets para treinar o meu modelo maior, só que esses datasets precisam ser plausíveis. A gente já discute que talvez essa plausibilidade no mundo da saúde não seja existente, né? Que acho que é até um ponto de discussão, né, posterior, mas aqui ele tenta, né, argumentar contra. E aí, como que ele gera esses dados? Eles são baseados em DAGs, então são os gráficos, onde tem, né, alguns vértices, são aquelas bolinhas e umas arestas que ligam essas bolinhas, e eu tenho uma relação de causalidade ou de associação, não entrando muito no mérito daqui, que a gente entraria numa outra seara de diferença causal. Mas essas DAGs, elas são controladas em complexidade de duas maneiras, uma é através do parâmetro M, e a outra é através do parâmetro P, e aí eu uso uma distribuição log uniforme para poder me dar a quantidade de nós que eu vou ter numa DAG, e uma distribuição gama para me dar, será que essa bolinha, né, esse vértice vai se ligar com o próximo ou com o próximo do próximo, né? Eu trouxe aqui para a gente um pouco dessas distribuições, um pouco do que eu estou tentando falar com imagens. Então, os meus vértices aqui dessa DAG, eles são gerados, a quantidade desses nozinhos aqui são gerados seguindo essa distribuição logo uniforme. Ela é bem utilizada para treinamento de hiperparâmetro, né? E a relação, então, se esta bolinha, se esse vértice aqui vai se ligar direto com esse, ou se esse vértice aqui vai se ligar com o outro, ou com o de baixo, ou enfim, onde que ele se liga, eu uso essa distribuição gama, que é uma distribuição um pouco mais flexível para a gente trabalhar, e aí, por probabilidade, a gente consegue saber quais que são essas relações entre esses dados. Algo parecido é feito no pós-processamento. Então, depois que eu gerei essas várias relações entre esses dados, eu preciso colocar a estocasticidade, preciso colocar um componente aleatório, um ruído, essas coisas, as planilhas são exatamente iguais, eu conseguiria voltar uma para outra, né? Conseguiria pegar, a partir do meu produto final, chegar na minha planilha base que deu, na minha tabela base que deu meus dados sintéticos. Eu não posso conseguir fazer isso, porque se eu, ser humano, consigo pegar um produto final e voltar no que foi o produto inicial, um modelo de machine learning com certeza também vai pegar essa característica, e aí não vai resolver muito a nossa vida, né? E então, nesse pós-processamento, a gente aplica essa distribuição que eu estou mostrando para vocês, que é como se fosse uma distribuição beta, só que bem mais flexível, justamente para incorporar não linearidade dos dados. O nosso mundo,
Gostaríamos até que fosse linear, seria um pouco mais fácil, mas ele não é muito linear, então a gente tem que incorporar isso nos nossos dados tabulares, e alguns outros tratamentos estatísticos aqui, né, de discretizar algumas features que são contínuas, né, e anular alguns valores aleatórios para simular essas missings. Então, tem datasets novos, vou lá, aplico esses filtros, um desses filtros vai ser tirar alguns valores, porque na vida real, as nossas tabelas, elas vêm com missing, e essas missing, elas são aleatórias mesmo, né? Uma coisa legal dessa geração de dados é que aqui, né, são os resultados desse processo de geração de dados sintéticos que aparece no nosso artigo, é que ele tenta, né, segurar, manter esse data density, a densidade dos dados, ele tenta manter alguma distribuição parecida. Então, aqui são dados reais, e depois aqui o que é amarelo são os dados gerados, né, as amostras geradas, e o azulzinho são os que eram reais. Então, ele tenta, tinha mais dado concentrado aqui, né, onde está esse azul, nesse primeiro esquema, então vai ter mais amarelinho aqui concentrado, né, respeitando um pouco ali dessa densidade que a gente vê. E a gente consegue ver que, através de geração desses dados sintéticos, o modelo, aqui, já pulando para o item D, ele consegue fitar bem mais rápido em funções até mais complexas, né? Um modelo sem os dados sintéticos, ele ficaria, sem treinando por esses novos dados, ficaria nesse azulzinho não fitando, e depois ele consegue, né, que você faz o fine tuning, acertar melhor ali essas predições. Sobre esse processo de geração de dados, tá? Se vocês procurarem os autores no Twitter agora, procurar algumas discussões, você vai ver que tem muita gente criticando, muita gente querendo entender se esses dados, qual que é desse processo de geração. E o único código que eles não disponibilizam é o código de geração dos dados sintéticos, né? O modelo está implementado, mas a gente não tem acesso a isso. Então, uma crítica que tem, e como um pilar principal desse modelo, acho que é importante ressaltar essa crítica. Mas, vamos para os resultados. Primeiro é que o modelo consegue aprender comportamentos complexos, né? Então, resumindo, eu gerei vários dados através de técnicas estatísticas mais robustas. Esses dados eu estou assumindo que são tabelas plausíveis da nossa realidade. Treinei um modelo de transformer, né, uma rede neural baseada em transformer, para eu poder capturar essa relação entre dados, e aí estou aplicando essa rede neural grandona em propósitos mais específicos. E aí vocês podem ver os resultados. Aqui mais para regressão, então a gente simula com funções que são funções mais simples, e aí então as bolinhas laranjas são os pontos de fato, e a gente vê que o tab-PFN, ele consegue, né, fitar bem legal em funções mais matemáticas conhecidas, né? Catbush foi o segundo melhor, né? Interessante que o Catbush, ele é bom para categorização, e você vê que ele tem valores discretos. Ele não consegue fazer uma parábola ou um módulo aqui, mas sim valores discretos, né? Um multilayer perceptron, ele não tem o comportamento de distribuição, né, que é a incerteza que o tab-PFN tem, que ajuda bastante ele, então ele vai um pouco mais na média, tem esse comportamento entre esses datasets, e o linear está aqui, mas já sabemos que linear, no geral, não costuma performar tão bem assim, não. Mas o que eu acho mais interessante é que o tab-PFN, ele consegue aprender o comportamento do experimento de dupla fenda, lá do Jung, lá do mundo quant. Então, estou falando que esse modelo consegue aprender funções quânticas complexas. Então, lá do experimento de dupla fenda, você tem esse comportamento aqui de luz, né, quando ele bate no anteparo, e o tab-PFN, ele ficou muito próximo, né, ele conseguiu incorporar, aprender que isso é um comportamento que deve ser replicado. O Catbush não conseguiu pegar muito bem, né, esse comportamento. Catbush só está essa comparação com dupla fenda porque foi o segundo colocado aqui, né, o que melhor fitou em funções mais simples. Então, acho que isso é uma prova ali do poder desse modelo, né, pelo menos para funções mais comportadas matematicamente, né. Se a gente vai para o mundo de classificação, a gente pode ver que o tab-PFN, ele superou todos os outros modelos que a gente conhece, né. Muita coisa na imagem, vamos por partes aqui. O azul escuro é com os hiperparâmetros default, como que vem do modelo. O azul mais claro é eu tunando esses hiperparâmetros por 4 horas.
Então, a gente vê que o TabPFN, uma coisa interessantíssima, é que mesmo se eu deixar tunando hiperparâmetro por 4 horas, a performance dele aqui, né, de curva ROC, fica ali perto de 0,93, 0,95, mas não tem tanta diferença. Então, ele já é bem mais rápido do jeito que ele está, né, do jeito default. Ele supera XGBoost, CatBoost, CatGBM, os outros modelos aqui, né. Curva ROC, mesma coisa, a gente usa muito mais curva ROC, né, mas aqui também tem acurácia. E no mundo de regressão também, RMSE, o TabPFN aqui, ele superou os outros modelos, né? E aí também tem R2, né? Essas métricas, mas também TabPFN ganhando aí em todas as métricas para as classificações, classificação e regressão aqui. Se a gente vê dataset por dataset, que é esse item B aqui, cada bolinha é um dataset, a gente vê que o TabPFN aqui, todo mundo, quase todo mundo, né, ficou do lado do TabPFN, que foi o melhor modelo para predizer o desfecho naquele dataset, né, para várias métricas aqui, e tanto para o mundo de regressão, mesma coisa, tá? O PFN foi o melhor modelo aqui. E a gente consegue ver esse poder preditivo conforme a gente vai tunando em hiperparâmetro. E aí, o legal é que o TabPFN não muda tanto assim. Conforme vai aumentando aqui, né, o Average Fit Plus Predict Time, que é o quanto que eu estou deixando o modelo ali tunando, ele vai até 4 horas, né, 14.400 segundos, são 4 horas, você vê que essa performance do modelo ela melhora, ao esperado, né? Quanto mais a gente tem, a gente deixa, a gente vai incorporando, tentando achar esses pormenores e ajustando melhor o modelo, mas muito pouco, marginalmente. O que o artigo ele mesmo coloca como um benefício do TabPFN, ali, como se já viesse pronto, como se essa rede neural do TabPFN já tivesse todas as relações tabulares incorporadas e a gente poderia confiar nele sem uma necessidade de tunar esses hiperparâmetros por muito tempo. E aqui embaixo a comparação com os outros modelos. O artigo é bem extenso e ele também compara com o TabPFN Ensemble, né, um post-hoc Ensemble, que é o mais comum, que a gente treina vários modelos, pega vários modelos já treinados e aí junta eles, né? Tem várias técnicas a gente fazer isso, mas se a gente compara Ensemble com Ensemble, a gente vê que o TabPFN ainda é melhor. A lógica aqui de separar um pouco do Ensemble com o não Ensemble é que, nesse slide anterior aqui, é um modelo mais individual, né? Só que o Ensemble, ele vem com uma proposta falando, poxa, se o modelo individual é bom, será que se eu juntar um tanto de modelo, consigo aprender pormenores ali, incorporar algumas predições? Então, também testaram com o Ensemble, e aí esse AutoGluon aqui, né, é um exemplo disso, e dá para ver que tanto o TabPFN Ensemble ele ganha, que é esse PHE, e em segundo lugar o próprio TabPFN, sem fazer o Ensemble de outros Tabs PFNs, digamos assim, né? Então aqui também são esses resultados. Uma coisa interessante que tem também no artigo é que a promessa do TabPFN é ela ajudar a gente no pré-processamento. Então, como ele tem essa estrutura mais flexível de rede neural, já tem uma geração, já tem um mecanismo, né, uma engrenagem, digamos assim, que está gerando esses dados sintéticos, que tem uma robustez estatística legal, a promessa dele é que isso ajude no pré-processamento, que ele já consiga identificar que a sua variável é uma variável numérica e te normaliza essa variável, que a tua variável é uma variável dummy, né, e discretiza essa variável, faça as ordinais, o hot encoding, target encoding, enfim, a gente poderia, né, ainda ser mais flexível ali. Especificamente para o TabPFN, isso foi testado mais com o hot encoding, não com o target encoding, e aí, com um parênteses aqui, um asterisco, que sabemos que quanto mais um hot encode, a gente entra no mundo de dimensionalidade muito alta e às vezes pode prejudicar o nosso modelo. Não foi o caso aqui, tá? Acho que para abrir para a discussão aqui, é que a comunidade TabPFN, ela está todo mundo empolgado. Tem um Discord do TabPFN que o pessoal do modelo está divulgando. Eu estou nesse Discord, a gente consegue ver que tem muita discussão, principalmente tem um fórum só falando dessa geração de dados sintéticos e como que eles fizeram e por que não divulgaram. E eu acho que uma coisa legal aqui que está tendo de discussão é que o TabPFN, ele tem uma parte de geração de dados sintéticos, tem uma parte de transformer, né, que é o embedding disso para um grande vetor de conhecimento, e tem uma parte de rede neural. Poxa, eu consigo trabalhar de maneira separadamente. Então, eu consigo pegar só a engrenagem de geração de dados sintético e colocar ela para rodar. E aí, acho que é legal mostrar que o pessoal está aberto ali a ouvir críticas. Isso já está implementado também no Python, tem o GitHub deles, mas a promessa também é que ele rode melhor, né?
Dá para lembrar que tinha o tal IPFNV1, que teve um pouquinho menor, acho que foi a primeira abordagem, né, desse tipo de transformer junto com dados tabulares, junto com redes neurais, e o V2 seria o oficial, digamos assim, né, o que eles estão mais promissores, que vem com mais sucesso em relação ao desenvolvimento.